dia, meu oitavo ano. Vamos terminar essa quinta-feira? Vamos lá? Espero que vocês tenham gostado, né, da troca e da aula diferente da última terça-feira, né, onde nós cedemos a aula de inglês e os graduandos de psicologia do SESMAC fizeram aquela atividade diferenciada, não é verdade? Pelo menos quem participou, que eu perguntei, que eu conversei, que eu falei, disse que gostou e que achou interessante, né? Se você não participou, perdeu a aula, enfim, não estava, vamos aguardar a próxima. Tá joia? Vê só, vamos começar o capítulo 4 do nosso livro de espanhol, que é o último capítulo, certo? Só que eu quero fazer uma coisa diferente. Alguns colegas já me enviaram o último exercício avaliativo, aquele que eram de múltipla escolha. Alguns colegas já me enviaram, tá? Outros colegas não enviaram, nem esse, nem outro, nem, enfim, o vídeo, absolutamente nada, certo? Se você não enviou o último exercício avaliativo, estou falando o de múltipla escolha, tá, gente? Não é o do livro eu já até corrigi, já coloquei no privado a pontuação de quem fez. Eu estou falando de múltipla escolha, que foi o da aula do dia 9. Se você não sabe o que é que eu estou falando, vai lá na aula do dia 9 e dá uma olhada nisso, tá bom? Me envia ainda hoje, tá certo? Para não perder esse ponto. Fica ao seu critério. Todo mundo aí já é grandinho, todo mundo já sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Não é verdade? Sei que até agora, de espanhol, nós já tivemos, já valendo 2 pontos, que foi do primeiro simulado, outros 2 pontos, que foi da atividade avaliativa do vídeo, né? Nós tivemos 1 ponto, que foi da atividade avaliativa do livro, e agora mais 1 ponto, que foi da atividade avaliativa de múltipla escolha. Não foi assim? 2, 4, 5, 6 pontos em jogo até agora, tá? Então, todo mundo sabe o que deve e o que não deve fazer. Não vou mais nem entrar nesse mérito da questão. Está tudo aqui registrado também no nosso YouTube. Feito? Legal. Isso dito e isso posto, pega teu livro de espanhol e abre na página 34. Vamos começar a nossa aula. Hoje vai ser bem tranquilo, bem sossegado e bem rapidinho. Quem já tiver feito, tranquilo e sossegado, manda para mim e já começa a folga da quinta-feira. Feito? Vamos lá, começamos. Vamos lá, pessoal. Então, começamos o capítulo 4 do nosso livro 1, tá? La vida no es un juego. Então, nesse capítulo 4, ele começa com como se fosse um jogo de tabuleiro, né? E tem alguns passo a passo. E aí eu vou começar assim, ó. Vamos lá. Capítulo 4. La vida no es un juego. Salida. Una fuente de energía renovable. Un problema urbano. Vuelve a la salida. S. Expresar desagrado. ¿Me molesta qué? Uso del agua. Una fuente de energía renovable. Avanza una casilla. 1. Expresar deseo. Ojalá. Pierdes un turno. Una manera de ahorrar agua. Expresar acuerdo. Una manera de ahorrar energía eléctrica. Avanza una casilla. 1. Tipo de energía predominante en tu país. Medio de transporte ecológico. Vuelve 2 casillas. 2. Un material que se pueda reciclar. Pierdes un turno. Un animal en peligro de extinción.
expresar posibilidad. Es posible que. Avanza una casilla. 1. La traducción de deforestación. Meta. Muito bem. Então, como é uma língua de origem latina, nós temos, por curiosidade, enfim, por várias coisas que a gente assiste, né, em outras línguas, de entender um pouco mais o espanhol, né, até de formar um famoso portunhol, não é assim? Tá? Então veja que aqui, claro, ele está falando também sobre a ecologia, a gente vai ver mais na frente, né? Mas que o título é que a vida não é um jogo, não pode ser levado como um jogo. Até aí, fácil. Vamos lá. Página 35, eu tenho o seguinte. 3 perguntas de interpretação de texto. Compreensão del texto. Primeiro, de acordo com os conselhos, né, propostos nas casas, defina um tema geral e recorrente nesse chamado jogo da oca. Ou seja, se eu fosse colocar um título nesse jogo, ou seja, um tema, né, um tema que ele está falando, o jogo todo, ele está falando sobre o quê? Em espanhol, tá, gente? Legal. Segundo, defina a palavra deforestação, ou seja, o que é que eu posso entender sobre esta palavra aqui? Esta palavra aqui significa o quê? Ok? Você coloca aqui. E o terceiro, ele quer que você coloque 3 palavras ou expressões, tá? Que você nunca tinha ouvido falar, né? Que você nunca tinha escutado nesse jogo daqui de cima, nessas que apareceram aqui em cima. Então você vai escrever as 3 palavras e, lógico, de lado de cada palavra ou expressão, a sua tradução. Entendido? Legal. Vamos lá. Na parte de vocabulário, cajón de palavras, nós temos o seguinte, pessoal, eu tenho esses títulos aqui, ó, Animales em peligro de extinción, la contaminación, el reciclaje, los recursos energéticos e catástrofes. Cada título desse eu vou ter que colocar num quadrado onde tem la energia pode ser nuclear, térmica, elétrica, hidráulica, eólica, solar, fotovoltaica. Que título eu vou botar aqui? El incendio, el temblor, el terremoto, el huracán, la inundación, la riada. Que título vem para cá? Aí, página 36. Que título vem para cá? Los resíduos, la basura, el vertedero, la depuradora, la contaminación atmosférica, acústica, el efecto invernadero, el calentamiento global, la capa de ozono, los vertidos tóxicos. Que título eu vou botar aqui? Desses títulos que estão aqui, tá? Ainda na página 36, que título aqui eu vou botar? El producto reciclable, el producto reciclado, el envase retornable, el contenedor de vidrio, papel, envases, etc. E para terminar, que título eu vou botar? El oso polar, el tigre de Bengala, el canguru, la ballena, el pingüino, la tortuga del mar, el orangután, el elefante, el albatroz. Ok? Lembrando que os títulos estão aqui, ó. Certo?
Ainda nessa página aqui de lado, ó, aqui de lado, certo? Eu quero que você coloque a tradução de cada palavra dessa aqui, certo? A tradução de cada palavra. Então, você vai botar o título e a tradução de cada palavra. Daqui, desse aqui e da página 36. Então, você vai botar o título e a tradução. Entendido? Feito? Contando 5 minutos, porque está muito fácil.
Legal. Você me mandou, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai corrigir. Vê só, nesse enfoque gramatical, aqui ó, a partir da 37, tá? Já começa a complicar um pouquinho. Por que complicar? Nós vamos falar do presente do subjuntivo em espanhol, tá? Só que nós vamos falar de alguns verbos que vão mudar a estrutura deles. Por exemplo, ele começa assim, ó. Necesito una mascota que me quiera, que juegue conmigo, que me pida para sacarlo a pasear y que cuando yo tire la pelota, él me la devuelva. Veja que todos esses verbos que estão aqui em vermelho, tá? Eles estão no presente do subjuntivo. Só que o verbo principal deles, ó, é cerrar, querer, sentir, tá? Ele vai mudar a forma do radical dele, ou seja, da raiz do verbo. O que antes a gente só tirava o final para fazer a conjugação, em alguns verbos ele vai mudar também a raiz dele para poder fazer a conjugação. A parte fácil, se é que a gente pode chamar de fácil, é que a conjugação aqui, ó, vai ser a mesma, tanto para a primeira, segunda ou terceira conjugação. Só que a raiz dele, ele vai mudar. Tá vendo aqui? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos estudar por grupos. Por grupos, tá? E nessa primeira parte, a gente vai estudar a conjugação do grupo 1. Que grupo 1 vai ser esse? Vai ser o grupo que eu vou ter que trocar o E por IE. Certo? Então, a gente vai estudar bem devagarinho, grupo por grupo. Vai ter o primeiro grupo que ele vai trocar o E por IE, como o verbo cerrar, que é o verbo fechar. Esse E daqui, ó, veja que ele vai mudar por IE. Tá vendo aqui? Aqui também, ó, IE. Aqui também, ó, IE. E na última pessoa do plural, também aqui, ó, IE. Todo não. Isso, agora sim. Ok? Veja que é só na primeira do singular, segunda do singular, terceira do singular e na última do plural. Tá? A mesma coisa aqui, ó, no verbo querer. Esse E daqui, ó, vai virar IE. Mas o U continua, gente. O U eu não mexo com ele. O que vai mudar é esse E, que vai virar IE. Ok? Mesma coisa, sentir. Esse E daqui vira IE. Ok? Volto a dizer, ele complica porque ele é bem diferente nosso. Os verbos são irregulares, eles vão mudar, mas a gente vai estudar grupo por grupo. Então, por enquanto, a gente vai ficar no grupo 1,
tá? Esse grupo 1 é aquele que vai mudar a vogal E por IE. E ele está dando o exemplo aqui, ó, de serrar, querer e sentir. Ok? Cada verbo representa um modelo. Vamos ver exemplos de verbos que conjugam como eles, ou seja, que vão ter a mesma mudança, tá? Então, nesse primeiro grupo, eu vou ter igual a serrar, que é esse aqui, ó. Eu vou ter o verbo calentar. Então, esse E aqui, ó, vai mudar para IE. Começar, esse E daqui também. Despertar-se. A diferença ainda aqui é que esse E que vai mudar, o primeiro, tá? Já em empezar, o que vai mudar, ó, é o segundo. Merendar, o que vai mudar é o segundo. Ok? Pensar, só tem esse E. Regar, só tem esse E. Recomendar, o que vai mudar é o segundo. Fregar, só tem um E. E governar, só tem um E. Devagar, para ninguém se confundir. Tá bom? Legal. Querer, da segunda aqui, ó, já está aqui. Entender, o segundo é que vai mudar. Encender, o segundo é que vai mudar. Defender, o segundo é que vai mudar. Ok? Até porque essa parte aqui do final, ele vai sair para que a gente possa conjugar. Joia? E sentir, que é da terceira conjugação, o E muda em divertir-se. Herir, aqui. Mentir. Preferir, o que vai mudar é o segundo aqui. Ok, gente? Então, nós estamos falando de presente do subjuntivo com verbos irregulares ou verbos especiais. Só estamos estudando até agora do primeiro grupo. São aqueles que vão mudar o E para IE. Ok? Não esquece disso, tá? E aí, para que a gente faça o exercício de fixação deste primeiro grupo, então você sempre vai ter como apoio este quadro aqui, tá? A gente pode ir para a página 38 e fazer só até aqui, ó. Só esse daqui, ok? O que é que eu vou fazer nesse daqui? Vê só. Complete a tabela com a forma verbal adequada dos verbos do primeiro grupo. Então, todos esses verbos aqui, ó, todos esses verbos aqui, tá? É desse primeiro grupo aqui. Ele quer que você coloque esses verbos no seu pronome correto. Ou seja, esse verbo daqui, ó, pienses, pienses, ele vai ficar com qual pronome? Esse verbo pensemos, ele fica com qual pronome? Esse verbo empeceis, ele vai ficar em qual pronome? O verbo meriendem, ele vai ficar em qual pronome? O verbo caliente, ele fica em qual pronome? E o verbo comience, ele vai ficar em qual pronome?
muita calma, muita atenção, tá certo? Na dúvida, gente, volta para esse quadro aqui, ó. Tá certo? Vamos estudar um grupo de cada vez. Sei que é difícil, sei que é complicado, por isso que a gente vai estudar grupo a grupo. Ok? Legal? Joia. Terminou, tirou a foto, manda para mim. Verbo é igual a português. Assim, não tem regrinha mágica para a gente aprender. Não. É trabalhar, é colocar em prática, é falar e escrever. Feito? Certo? Então, a gente tem esse exercício daqui de cima, ó. Tá? Esse daqui você já deve ter feito. Se não fez, faz. Em cada quadradinho desse, você vai botar o melhor título. E lembra de colocar a tradução, quero a tradução, tá? Você já tinha feito esse daqui. E na parte gramatical, nós estamos falando do presente e do subjuntivo, mas até agora somente do grupo 1. Entendido? Legal. Terminou, manda para mim e a gente se vê na próxima aula. Se tiver dúvida, me chama no grupo, dúvidas no grupo e exercício no privado do WhatsApp. Ok? Obrigado a todo mundo. Qualquer coisa, estou por aqui. Um bom dia.